Todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Agradeço ao pastor William Peçanha, a Manu Amaral pela lembrança, pelo convite. Agradeço à Primeira Igreja Batista do IPS também por estar aqui, trazendo a mensagem dessa noite. É muito importante para mim estar aqui nessa noite, junto com o William, sobrinho sim, desde os 6 anos de idade na família. Ele só tinha 6 anos de idade quando eu cheguei, e foi o único que jogou videogame comigo e pegava bala quando eu namorava a tia dele, e sempre está presente. Eu não sou casado com a tia dele não, eu sou tio dele mesmo, do pastor Will Peçanha. E estar aqui nessa noite, trazendo essa mensagem para a Primeira Igreja Batista do IPS, é de uma relevância muito grande para mim. Hoje estou com a esposa, completando um ano de vida, fazendo 22 anos de casado, e amanhã 23 anos de ministério, e pregando na posse do sobrinho. Então, muitas bênçãos Deus está realizando em nossa vida nessa noite, para a honra e glória de Jesus Cristo. Pastor William Peçanha, ou pastor Will. Will é short name de William, nome pequeno, apelido, short name. William, ou Will Smith, William Smith. Bill Gates é William Gates, né? Tanto Bill como Will é apelido mesmo, é short name de William. Se você procurar lá no Instagram, está PR, o Will Teologia, porque é o short name dele. Estar aqui hoje, pastor Will, para dizer, prepara a igreja para encontrar com Jesus Cristo. Segunda carta de Samuel, capítulo 23. Segunda carta de Samuel, capítulo 23, do 1 ao 7 e o versículo 39. Segunda carta de Samuel, capítulo 23, do 1 ao 7 e o versículo 39. Os irmãos poderão ficar assentados mesmo. Eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, então pode ter diferença entre nós. Eu lerei, sempre digo mais ou menos onde eu estou. Segunda carta de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que vai crescer as plantas da terra. Versículo 5, a minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinho, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Aí vai dizer os valentes de Davi. Vamos então para o versículo 39. O Itita Urias foram ao todo 37 valentes de Davi. Amém, meus irmãos? Olha aqui à frente. Pastor William, uma nova igreja e um novo bairro. Quem é a PIB-IPS? O que é IPS, né? IPS, Instituto de Previdência Social. Foi uma iniciativa do governo para fazer um conjunto de residência aqui nessa localidade, para os funcionários do governo. E assim começou. Muitos irmãos de várias igrejas vêm para cá por causa desse Instituto de Previdência Social, e peço ter facilitado a compra das casas. Muitos irmãos vieram, mas da 7ª, da coroa, da 3ª, e começaram a fazer o culto na casa do casal.
irmão Ari Vieira, Ari com Y, Ari Vieira e a sua esposa Leila Gomes Vieira. Cresceu e eles precisaram comprar um terreno. Aí entra o irmão Júlio Barreto, que foi funcionário da Borges Vasconcelos, com sede na Lapa. E ele teve dificuldade, não queria vender, deu problema, chamaram o irmão Júlio de novo. O irmão Júlio Barreto foi lá, conversou e ele aceitou. O pastor Ebenezer Soares deu um terreno de entrada e a igreja continuou pagando 100 cruzeiros por mês para adquirir o terreno. Compraram o terreno. Na compra do terreno, as irmãs fazendo EBD. Os homens quebrando pedra, porque a brita era cara, eles deveriam quebrar pedra. Tinha uma casa, estava ampliando a casa, começando assim a igreja do IPS. O pastor Manuel Bento, que era da 7ª, veio. O pastor Manuel Bento pediu a associação para ser a mãe do IPS, porque tinha gente da 7, tinha da 3ª, tinha da 1ª. Então quem seria a mãe da PIB do IPS? É uma filha que quer nascer sem mãe. Pastor Joelso Barreto era o presidente da associação, teve dificuldade. Pastor Bento chegou para ele e disse assim: se o teu pai, João Barreto, fosse vivo, a igreja tinha sido consagrada. Pastor Bento Barreto, pastor Manuel Bento, ele é do sertão de São João da Barra, que é Gargaú e São Francisco. Pastor João Barreto da Silva, falasse mal dele, formava uma briga com o pastor Bento. Pregando lá, pastor Manuel Bento se converte. O pai do pastor Manuel Bento diz: ou a fé é cristã, ou vai ser expulso de casa. A fé cristã foi expulso. Ele foi expulso de casa, atravessou o Rio Paraíba, pegou o trem, São João da Barra, Campo, foi parar no Colégio Batista. O pastor João Barreto o adotou, o treinou, o capacitou, o consagrou, e ele então se torna pastor aqui, e a igreja se funda com 24 membros. Quem pregava e ajudava muito é o irmão Eli dos Santos, que era do governo, e a sua esposa Dilma, que era professora. O irmão Eli sempre pregava, teve 3 filhos, irmão Eli, o Rafael, o Marquinhos e a Jerusa. Rafael é pastor hoje, e o pai dele esteve aqui como primeiro vice-moderador dessa igreja. Bom, a parte que cabe o pastor Pedro, eu vou fazer a venda do meu livro. Eu sou o biógrafo da vida do pastor Pedro. Quer saber mais de 20 anos do pastor Pedro? Vai na Amazon, Clube de Autores, o ICLEP, e compra o livro. Um homem de atitude e ação. Eu não vou dar spoiler, senão não vendo o livro. A PIB de Búzios comprou 30 livros de vez. Pastor Pedro, por influência, já tinha feito 7, são 37 livros. Pastor Pedro me deu material, me convidou para ser o biógrafo, pagou a professora de português para corrigir o livro, me deu os direitos autorais. Se você comprar, o royalties é meu, não é dele, e é difícil tirar dinheiro dele, é muito difícil, mas eu consegui tirar. É o meu mentor há 23 anos. O pastor Pedro, a capa não, eu tive que fazer, não pagou capista, mas me fez fazer mais de 15 vezes. Se você colocar no YouTube aí, no Google, no Amazon, no Cleb, um homem de atitude e ação, vai encontrar lá o pastor Pedro Salvador de Azevedo, e você vai poder fazer a biografia dele. O irmão é escritor, e sabe que quanto mais a gente usa adjetivo, mais a gente está enrolando o leitor. Tem que ter substantivo, dar nome às coisas, e tem que ter verbo, dar ação às coisas. Estipule logo a visão que você tem para a primeira igreja batista do IPS. Dê nome às coisas, dê ação às coisas. Pastor Josué Valão de Oliveira Júnior. Como é que eu vou ampliar a visão? Igreja Batista Barra da Tijuca. Igreja Batista Barra da Tijuca de Niterói, não dá. Colocou vários nomes, chegou a um nome. Igreja Batista Atitude Barra da Tijuca. A Igreja Batista Atitude em Niterói, a Igreja Batista Atitude em Campos, que é o pastor Eliézer de Abreu de Azevedo, aqui na Presidente Arthur Bernardes. A mesma visão. Você precisa sair para além do Instituto de Previdência Social. A tua visão tem que passar ao bairro do IPS e chegar a muita gente, mas com uma outra visão para essa igreja. Como já disse aqui, um novo tempo chegou, uma nova visão chegou. É um ano de restauração, mas também um ano de uma visão nova em nome de Jesus Cristo. Essa é a primeira parte, apresentando para você quem é a primeira igreja batista do IPS. O pastor sempre teve brigas denominacional. Os dois grandes xerifes nossos foram o pastor Hébio e o pastor Pedro, né? Pastor Hébio e o pastor Pedro foram os últimos nossos, assim, de denominação, é o que nos representava. Mudou, nós estamos no novo tempo. Tenta fazer uma leitura social. Esse tempo mudou. Antes, quando aqui foi, era o pastor Fidelis e o pastor João Barreto da Silva. Pastor Fidelis levou 40 anos na terceira. Quem doou o terreno da terceira foi a irmã Maria de Queiroz. O filho dela trabalhava na Caixa.
Pastor Fidelis abriu o Parque Oriente. Pastor João Barreto da Silva, eu prego e você que tem sede, pastor Guilherme. E o pastor, Senhor, está descansando, está muito folgado. Como o senhor tio, eu posso falar tranquilamente. Não entendi, porque está vazia. Você pegou a última água, foi para abrir, né? Vou acreditar porque é da família, né? Eu vou acreditar porque é da família. Porque se é abrir, você tinha que ficar aqui, não levar para aí, né? Eu achava que era para ficar aqui, tio, vou abrir o senhor. O pastor Fidelis abrindo a igreja do Parque Oriente. O pastor João Barreto da Silva abriu a igreja da Pecuária, que é a 7ª. O pastor Fidelis não gostou. Aí o pastor João Barreto da Silva deu aquela famosa frase, né? Em vez de cada esquina um bar, cada esquina uma igreja. A segunda parte do sermão, pastor William, irmã, está dando para acompanhar, irmã de Libra? Está dando para me acompanhar? Está rápido demais? Pode ficar tranquilo? Muito rápido? Vou para eu percebi. Retornando. A segunda parte do sermão. A segunda parte do sermão, a frase de transição que eu vou usar é conselho de amigos pastores. O primeiro, pastor Estevão Fernandes, pregando na posse do pastor Aloysio Campanha. Ele disse assim, na dracma perdida, primeira vez que eu ouvi alguém pregar na dracma perdida, coisas que o pastor não pode perder. E ele disse assim, 7 coisas, pastor Aloysio, nunca perca o senso da direção divina, nunca perca o senso da finitude, da transitoriedade. Nunca perca a bênção de ter um coração quebrantado. Nunca perca a paixão pelas pessoas. Nunca perca a paixão pelo púlpito. Nunca perca a sua família e nunca perca Jesus de vista. Pastor Eli Fernandes está dizendo para mim e para você, William, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te mandei, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça dentro da visão que Deus colocou dentro do seu coração. Mas o que eu mais aprendi com o pastor foi, família, quem te deu crédito para você estar aqui foi a sua família. Se a comissão, os 14 soubessem, que a sua família estava destruída, não te convidaria para estar aqui. Você foi convidado por causa da família. E quando ele fala também, nunca perca Jesus de vista. Quando um pastor perde Jesus de vista, ministério vira profissão, igreja vira empresa. Em vez de Jesus dar o crescimento, nós estamos atrás de método de crescimento de igreja. E a grande lição é a dracma perdida, é o valor perdido. Ele diz assim, todo mundo que perde algo de valor fica mais pobre. Cada vez que você vai perder numa dessas 7 coisas, o senso da direção divina, o senso de finitude, transitoriedade, para o pastor Pedro foi mais de 20 anos aqui, para você foi 2 em Taberito, mas vocês perceberam que acabou, transitou, está na hora de passar. O senso da bênção de um coração quebrantado, é isso que vai te livrar das mágoas. Quando vier as afrontas, as mágoas, a pessoa que tem um coração quebrantado, ela vai se livrar dessas doença da alma, que é mágoa guardado no coração. E grave de tudo isso, de tudo que ele falou, quando o pastor perde uma dessas coisas, ele está perdendo algo de valor, e quem perde algo de valor fica mais pobre. Ainda voltando à frase de transição, conselho de amigos pastores, eu coloquei 10, fiz um livro, 10 passos para passar no conselho pastoral, e coloquei no prefácio, pastor Obadias de Alcântara, perguntou o repórter, pastor Obadias, quais os conselhos você daria para um jovem pastor? Ele disse 4. O primeiro, tenha certeza que foi Deus que o chamou para o ministério. O segundo conselho que o pastor Obadias deu para o jovem pastor, persista naquilo que Deus colocou no seu coração. O terceiro conselho que o pastor Obadias de Alcântara disse, faça tudo da melhor maneira que for possível. E a quarta coisa, fazer tudo diante de Deus. Então, persistir naquilo que Deus colocou em seu coração, fomos tombar a igreja, junto com o pastor Pedro Salvador. Tombamos a PIB Farol, aqui agora Galvão, com o Jorge Rangel, secretário de limpeza, tombou a igreja toda. O irmão José Peçanha, fundador da igreja, escreveu uma carta em mãos dizendo, não concordo, poderia ampliar, abrir mais para trás, mas para que tombar a igreja? Quando a estrutura chegou, o pastor Pedro foi arar o homem conosco na Premode, colocamos estrutura, colocamos alicerce, vamos colocar o primeiro tijolo. Eu fui buscá-lo de carro.
e disse: irmão José, o senhor tem mais de 80 anos, era um homem e tanto. Foi um dos melhores velórios nesses 23 anos que nós fizemos lá. Que homem de Deus. E eu busquei, coloca o primeiro tijolo no Novo Tempo. Ele colocou o primeiro tijolo no Novo Tempo. Cheguei com ele no meio da igreja, ele olhou toda aquela igreja grande, que é a réplica daqui. Foi daqui que nós chegamos, o próprio pastor Valmir, tanto o prédio ao lado como aqui. Nós pegamos da igreja a ideia daqui. O Pedrão estava junto comigo, já é o meu mentor há 23 anos atrás, há 23 anos, está comigo. Pastor, ele disse assim para mim: você estava certo, eu estava errado. A igreja vai ficar muito bonita, ainda que seja um irmão crente fiel, persista naquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor Obadias de Alcântara, mas a maior lição que o pastor Obadias de Alcântara me deu foi quando eu era vice-presidente da associação, junto com o pastor Mário Henrique de Leão. Não tinha sede, estava na primeira igreja batista de Campos, houve uma confusão, porque eu não queria mais associação lá, eu estava presente. Eu disse: que reunião é essa? E fui. Depois de algumas semanas, o pastor Obadias nos reuniu e disse assim: pastor Mário, todos os pastores, eu quero pedir perdão em nome da primeira igreja. Os irmãos não deveriam ter tratado dessa forma. Os irmãos deveriam ter tratados com respeito. Pastor Mário, muito polido, disse assim: não, pastor, tudo bem. Disse: mas tem uma coisa. Vocês são pastores, eu esperava mais de vocês. A maior lição que ele me deu é: você é pastor, Deus espera mais de você do que dessas ovelhas. Ainda continuando na frase de transição, pregando na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, o pastor Júlio César Miguel Rangel estava pregando no atual pastor lá, pastor Ivan Dias da Silva. Ele disse assim no livro de Esté: quem sabe, PIB do Rio, se não foi para esse tempo que Deus levantou o pastor Ivan Dias da Silva. Pastor Ivan Dias da Silva, a Igreja Batista do Rio deu a ele um curso de graça nos Estados Unidos para aprender inglês. A mãe dele, do Morro São Carlos, queria saber que igreja é essa, que deu ao filho dela um curso de inglês no Rio de Janeiro. Chegou lá e estava pregando o pastor João Filson Sorém. Ela se converte, e ele, um homem sempre do morro. O pastor William é bisneto pastor William, do irmão Jaime e da irmã Julita, lá de Cambaíba, crentes fiéis. O pastor William é neto da irmã Ruth e do Geneí, que era da Igreja Batista do Parque Bela Vista. E antes era o pastor Nery de Camargo, que pastoreava Donana. Pastor Nery Camargo viu que Donana estava querendo se renovar, os irmãos estavam ajoelhados com a porta fechada, ele deu um chute na porta e disse: eu sou gaúcho, todo mundo fora. Ele pastoreou também em Beira do Taí, a segunda igreja mais antiga de Campos, a segunda já reconheceu, fará 92 anos agora. O pastor Fernando Brandão estará pregando na Igreja Batista do Beira do Taí. As tias do pastor William estão nos Parque Prazeres com o pastor Euclides Manhães, e estão esperando o pastor Guilherme Terra abrir para eles irem para lá. O tio dele, irmão gêmeo do pai, é Paulo e Silas, gêmeos. Ele é filho de Paulo e tem Silas. É presbítero da presbiteriana de Ururaí, pastor Gilson, psicólogo, grande homem de Deus, que está lá. O pai dele era uma pessoa que vivia na bebida. O avô dele saiu da Batista, foi para o Universal com o pai dele se converteu, e do grupo que hoje o pai dele nos mostrou, que entrou na Internacional da Graça com ele, só ele ficou, e hoje ele prega, ele dirige, ele troca a bateria. A sua mãe eu vou deixar por último, porque tem o Will. O Will não era convertido nem Manu, foi quase em frente à porta da primeira igreja batista e alugou uma casa. Dá um tantão, uma tabaca na mão dele, um pandeiro. Dá só, ele tocava tantão, tabaca, pandeiro, sempre com os amigos. Foi quase em frente à porta da igreja e alugou ele, Manu, rompendo por trio e olhando o titio bregando e voltando. Se converteu na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, foi para Semeando Amor e ligou: tio, tia, para onde eu vou? Ela disse: você vai para o Tarcísio Miranda, pastor Eliezer de Abreu. Lá está o pastor Marco Gabriel, irmã Lisângela, que estão aqui. Lá está Beatriz e Joel. Lá está Amós e Cassiana Canela de Fogo. Vai para lá. Ele foi para o Tarcísio Miranda, fez o seminário, foi para Itabirito, junto com a Manu, não largou, não abandonou, sempre bem vestido, tanto ele como seus filhos. Para onde vai, está presente. E em Itabirito, além de Manu, ele sempre ficou com o São Paulo, o sogro dele, mora junto com o sogro há muito tempo. André, a mãe dele, que entra agora, não queria largar. Foi para Itabirito no rastro do filho. Manu gostou, porque ela cozinha bem a beça. Foi para Itabirito no rastro do filho.
se tornou zeladora da igreja de Itabirito. E antes dele vir para essa igreja, o William batizou a mãe dele lá para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma história. Quem sabe que para esse tempo, Deus levantou o pastor William para aqui. Deus ainda continua chamando os Davis de trás das ovelhas malhadas. É de lá que ele tira o Davi. Quem diria que ele está aqui? Deus já sabia que você já estaria aqui. Continuando a frase de transição. Conselho de amigos pastores. O pastor Jeremias Pereira, pregando na posse do pastor Michel Piragini, na PIB Curitiba. Estava lá a pastora Damares Silva presente, aqui da Graça, Rua Conselheiro José Fernandes, e o seu colega, pastor Rafael Abdala, da PIB de Guarapari, estava lá presente. O pastor Jeremias Pereira disse para o pastor Michel Piragini: irmã, eu falei que ia falar mais devagar, mas trocou, acho. Eu acho que a outra cansou. Eu acho que a outra cansou, né? Trocou, eu vi que trocou. Eu acho que a outra cansou. Pastor Jeremias Pereira disse para o pastor Michel Piragini: Deus, baseado em Josué 1,9, Deus te preparou, Deus te posicionou e Deus te fortaleceu. Eu quero dizer para o pastor Will aqui diante de todos os irmãos, foi Deus que te preparou. Deus agora te posicionou na PIB do IPS. E é Ele que vai te fortalecer em nome de Jesus. É Deus quem fortalece. Aí eu pensei, só pastores de fora. E os nossos pastores poderiam dizer o quê? Eu mandei mensagem para o pastor Pedro Salvador de Azevedo, pedindo assim: pastor Pedro, 4 conselhos para um pastor ser bem sucedido no ministério. Ele mandou 4 conselhos, eu respondi: dá para pregar um sermão de 1h30 com esses 4 conselhos que o Senhor deu. O primeiro conselho, ele disse: leia, medite, guarde e obedeça a palavra. Pregue, ensine, creia e viva a palavra. O segundo conselho que o pastor Pedro Salvador deu para ser um pastor bem sucedido: seja humilde diante de Deus, diante dos homens, trabalhador e honesto. O terceiro conselho: busque em primeiro lugar o reino de Deus, rejeite o diabo e todas as suas obras. E o último, 4º conselho que o pastor Pedro Salvador deu para ser um pastor bem sucedido: faça da oração e do testemunho cristão a sua filosofia de vida. Quem conhece o pastor Pedro, trabalho, tinha que estar ali no meio, né? Quando eu olhei, seja humilde, trabalhador. Hoje a palavra é procrastinação. Procrastinação é deixar para depois. Você tira, bota igual assim. Procrastinação é igual a preguiça. Eu deixar para depois, eu sou preguiçoso. Procrastinação é um nome chique para preguiça. É a mesma coisa. Fui fazer a Operação Resgate em 2006 em Farol de São Tomé. Pastor Pedro, todo mundo sabe que é uma máquina para trabalhar. Trabalhamos sexta, sábado, domingo, inventei um bobó de camarão. Ele, José, acabou com o bobó, comeu bobó de camarão, foi todo mundo cheio. Eu estiquei a perna no sofá, ele olhou para mim e falou assim: bora evangelizar, tem culto hoje à noite ainda. Falei: Pedro, já foi sexta, sábado, levanta e vamos embora, o povo está lá fora, vamos evangelizar. A maior lição nesses 23, mentoreado pelo pastor Pedro Salvador, que eu aprendi: você pode pregar mal, mas se administrar bem, vai segurar o ministério. Mas se você pregar bem e administrar mal, você perde esse púlpito. Então grava o que o seu tio vai dizer, faça de tudo para ser um bom administrador e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Nós damos valor quem resolve conflitos. Nós valorizamos quem resolve problemas. Então administre bem. Administrar bem é resolver conflito, é resolver questões. Eu perguntei ao segundo pastor Heber Silva: pastor Heber Silva, quais são os 4 conselhos que o senhor daria para um pastor ser bem sucedido? Pastor Heber Silva diz: primeiro, ser bíblico. Segundo, ser atualizado. Terceiro, ser amoroso com as ovelhas de Cristo. E o 4º conselho: não perca a paixão pelo púlpito. O pastor Heber Silva, quando fala ser bíblico, não seja psicólogo. Psicólogo trata dos sintomas. Nós somos teólogo. Teólogo trata do ser. Nós somos etnológico. Enquanto a psicologia está buscando os sintomas, a religião está atrás do ser. Há descanso para nossas almas em Cristo Jesus. Nós tratamos o ser. E quando o pastor Heber fala de ser atualizado, isso é um debate importante. Pastor William, coloque a PIB e PS dentro do debate público e não tenha medo. Seja atualizado, não fique dizendo: a madeira que Noé fez a arca veio de tal lugar, a cruz era um X, era quadrado, a árvore que Zaqueu subiu é de tal família. Esqueça isso.
Traga para dentro daqui do púlpito o autismo, a genealogia de gênero, a inclusão. Estou escrevendo um livro, O Batista no Debate Público. O Batista e o autismo, o Batista e a ideologia de gênero, o Batista é a inclusão. Nós somos da inclusão. O pastor Adonias fez agora na segunda igreja uma conferência de inclusão do autismo. Uma psicopedagoga lá da igreja estava presente. O pastor na primeira igreja batista do Rio teve uma excelente aula como educadora cristã da Ordem das Educadoras Cristãs do Brasil, dentro da primeira igreja. Que aula, que história ela deu. Nós somos da teologia da inclusão, mas por conversão. Nós não somos da teologia da inclusão por aceitação. Os progressistas querem uma teologia da inclusão por aceitação. Vê como está. Não, nós não negociamos princípios. Nós somos da teologia da inclusão, mas precisa experimentar que se aderir os nossos princípios, terá uma vida muito mais feliz, porque o nosso Deus é vivo e todo-poderoso. Traga para cá, seja atual. A maior lição que o pastor Hebe me ensina: seja atual. Traga o debate público para o púlpito. Entenda o momento social, para que você use a sua linguagem de acordo com o momento que você está vivendo. Não fale uma coisa que ninguém vai usar para nada. Traga o debate público para o púlpito. Ainda, eu perguntei o pastor Camilo Caldas. Pastor Camilo Caldas, no dia 21, recebeu uma homenagem pelo serviço prestado à sétima, agora de 67 anos. Pastor Camilo Caldas, 4 também princípios para ser um pastor vencedor. Ele disse: o primeiro, seja fiel. O segundo, tenha convicção do seu chamado. O terceiro, procura ver e sentir as necessidades humanas. E a quarta coisa, procure fazer a vontade de Deus. A maior lição que o pastor Camilo Caldas me deu é para a igreja do IPS. Uma vez, uma igreja fez um pastor sofrer muito. O pastor Camilo Caldas disse assim: por fazer esse pastor sofrer muito, vocês sofrerão por muitos anos. Tem uma igreja batista que sofreu por mais de 20 anos, porque foi muito injusta com o pastor. A maior lição que o pastor Camilo Caldas ensina, primeira igreja batista do IPS, uma igreja que humilha, que explora, que faz um pastor sofrer, também sofrerá por muitos anos, porque o nosso Deus não dorme nem cochila. Mas vai chegar a sua vez agora no próximo. Pastor Magésco, eu perguntei, Antônio Carlos Magésco, o águia de Jesus. Pastor Magésco é uma águia, né? O águia de Jesus. Pastor Antônio Carlos Magésco, a ordem dos pastores não estava muito bem. Pastor Magésco assumiu, trouxe estabilidade na época do pastor Pedro. Pastor Magésco traz estabilidade, por isso que é o águia de Cristo. Não é um águia para o mal, é um águia para o bem. Como aquele homem trouxe estabilidade para a ordem? Maximiliano Fernandes está desfrutando de um governo do pastor Magésco, um homem que sentou, me estabilizou. Pastor Magésco, eu dei 4 conselhos. Primeiro que ele deu, tenha convicção do seu chamado. O segundo que o Magésco diz, cuida bem da sua família. O terceiro, ame as pessoas. E o último que o pastor Magésco deu seja fiel às Escrituras. A maior lição que o pastor Magésco nos deu vai para o pastor. O pastor é responsável pela instabilidade e pela estabilidade do rebanho. Com o pastor Camilo Caldas, eu aprendi que quando uma igreja faz um pastor sofrer, ela pena durante muitos anos. Com o pastor Magésco eu aprendi que quando um pastor faz uma igreja sofrer, ele também sofre por muitos anos. Aí, para encerrar essa segunda parte, a terceira eu acabo. Essa segunda parte tem o agulha de Jesus, o alfinete. Pastor Hudson Shedd é o alfinete de Jesus. De vez em quando a gente incha, cresce, fica grande, e Deus fura a gente. Na segunda-feira, para que serve um pastor? Em conversas pastorais na igreja pastoral de Reykjavik. Um pastor disse assim, estava em sala de aula, e perguntamos ao pastor Hudson Shedd, para que serve um pastor? Ele diz, no meu país, eu fui ver um pastor tomando conta do rebanho. Cheguei e olhei, o pastor na cerca, o cachorro e o rebanho. Pastor Hudson Shedd disse assim, quem eu sou? Eu sou o pastor, eu sou o cachorro do pastor, ou eu sou o rebanho? Ele disse que o pastor mandava o cachorro, aquela ovelha desgarrou, vai buscar, o cachorro ia buscar a ovelha e trazia. Quando ia levar para o aprisco, o cachorro é quem caminhava para o aprisco. Quando queria colocar a ovelha em um pasto melhor, era o cachorro que tocava para lá. Ele disse, a palavra não é minha, o povo não é meu,
A igreja não é minha, então quem eu sou? O pastor, o cachorro ou a ovelha? Eu sou o cachorro do pastor, porque na verdade, o dia que você sentir que essa igreja é sua, que a palavra é sua, o púlpito é seu, você está trocando de posição. Você assumiu, mas o pastor continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que pastoreia, é Ele que pastoreia, é Cristo que pastoreia. E Ele faz isso, Ele bota uma agulha e murcha a gente. Para encerrar, terceira parte, conselhos, agora meu para o pastor William. Achou que eu não ia ler o texto, não? Eu vou ler o texto, né? Eu li 2 Samuel, e eu fui procurar para ver uma posse de um pastor. A maioria, tudo Josué capítulo 1, 9. Josué 1, 9. Foi difícil encontrar outro texto sem ser Josué capítulo 1, verso 9. Trabalhando no tempo infantil, um pedreiro chamado Elias, eu com ele lá, Elias falou assim: pastor, hoje eu li a passagem de Davi na caverna de Adulão. Davi tinha 400 homens que chegaram ali, rebeldes, vagabundos, sem ninguém. Esses homens estavam destruídos, mal na sociedade. E disse Davi que estava em busca de um líder. E ele seria um líder. Aí ele disse assim: desses 400, 37 foram valentes. Eu falei: tá aí, é para pregar esse texto. 370 votaram no pastor. 10% de 370 dá quanto? 37, falei, é essa mensagem que eu tenho que levar para ele. 37 pessoas votaram para o pastor Wilton aqui. 37 votaram. 370. 320? Então eu entendi a relação errada, né? Mas valeu para cá. Então eu entendi. Davi tinha 400 homens. Esses 400 eram pessoas rejeitadas. No meio desses 400, ele descobriu 37. No meio desses 37, ele tinha 3. O que você tem que fazer primeiro? Esses 400 estão em busca de um líder. A PIB do IPS estava em busca de um líder. Então eu pergunto, quem acredita que pastor Will é o seu líder? Diga amém. Amém. Já encontrou o líder. Agora você tem que liderar os 400. Aí a primeira coisa que você vai fazer é montar o seu time. Davi descobriu no meio de 437 valentes. Estava com ele porque deve é. 37 pessoas que estavam com ele para qualquer conquista. Nesses 37, Davi descobriu 3 ali mais capazes do que ele. Davi descobriu que um feriu 800 homens. O outro lutou, carrou na mão, não saía para jeito nenhum. Davi disse: que vontade de tomar aquela água lá do poço de Belém, mas está depois do acampamento dos filisteus. Os 3 ouviram, atravessaram o acampamento filisteu, pegaram água, disse que ia beber água, rei, está aqui. Homem mais capaz do que Davi. Aqui dentro do IPS vai ter homem mais capaz do que você. Aqui dentro do IPS vai ter gente que vai ganhar mais alma para Jesus do que você. Aqui dentro do IPS tem gente que vai administrar mais do que você. Mas aqui dentro do IPS, Deus o colocou como pastor, e a diferença do pastor para o rebanho é que nenhum tem um dom de apacentar, e o dom de apacentar é ser líder de líderes. Deus o colocou aqui para liderar gente capazes, e por isso que te deu o dom do apacentar. Reconheça cada líder daqui, o dom do apacentar, dá a ele autoridade para liderar você, ainda que você seja capaz de matar sozinho 800 homens. Davi olhou e disse: esse matou 800 homens, mas ele disse: eu quero pegar água para te servir, porque eu reconheço a autoridade de Deus sobre você. Eu tive dificuldade para aceitar o pastor Eliel Feliciano. Pastor Pereira me batizou. Pastor Pereira ia lá em casa quando queria jogar bola, o papai falava e não quer ir para a IBD. Pastor Pereira batizou todos meus irmãos. Como é que eu vou me substituir de pastor? Pastor Eliel entrou, mas eu dizia com o peito que o pastor era o pastor Pereira, ferindo-o. E também dificultando o pastoreio, porque eu não aceitava. E como eu penei naquilo dali, para depois descobrir que não era preciso fazer aquilo. Pastor Pereira foi uma benção, mas ele tinha falecido. Agora era a hora de ser pastoreado por uma outra pessoa. Graças a Deus o pastor Pedro está em Búzios. Você pode pastorear à vontade. Ele é o meu mentor, mas não serve para ser o seu não. Pastor Pedro serve para ser o meu mentor, mas não serve para ser o seu não. Porque ele tem vínculo afetivo com a igreja. Fulano eu vi nascer, tipo, pode parar. Eu que batizei aquela menina, trata com carinho, mas é rebelde. Eu batizei a mãe dela, o pai, o tataravô de pastor, deixa eu disciplinar aquela menina. Na psicologia você não pode disciplinar parente. Todo mundo, quem aqui foi batizado, teve alguém na família pelo pastor Pedro, levanta a mão. Está vendo? Não pede opinião do pastor Pedro para ninguém desse. Não pede. Tem vínculo afetivo. Mas tem Búzios. Pastor, depois de 70 anos, assumiu o Búzios novamente. Não vai parar nunca. Só quando Jesus voltar, assumiu. Todo mundo achou que ele ia parar. Eu tomo posse agora como pastor principal de Búzios. E está de novo no ministério. Pastor José pediu também um conselho pastoral, não pediu?
Não pediu não, pastor José? Eu acho que foi consagrado. Nós passou hoje lá na ordem o nome da senhora. Eu disse assim, não pode estar pagando. E foi consagrado o nome. Nós pedimos o nome da senhora para consagrar lá na ordem hoje. Nós vamos consagrar os dois. Nós estamos pensando que ele vai parar. Ela quer ser consagrado, um na igreja, outra na outra. Deixa ele para lá. Pastorei a igreja aqui. Irmãos, pastor Pedro está aqui. Amigo meu, da minha esposa, desde a infância. Um paizão. Tem mau conselho para dar. Mas o profeta velho saiu. O profeta novo entrou. O profeta velho disse, vamos lá em casa. Deus não disse para entrar. Agora a visão é com você. Eu sei que o pastor Pedro não tem nenhuma dificuldade disso. Agora a visão é com você. Você e o pastor Adonias receberam um grande presente. O que o pastor Adonias recebeu da segunda e você está recebendo IPS é um grande presente. Pega esse presente e melhora ele em nome de Jesus. Pega esse presente, cresça com ele em nome e não inventa a roda não. A Donia está lá com o Paulo Mazzoni, a célula, o ensino de célula, do Espírito, pastor Calvito Paz, a visão igreja leve, profunda e funcional, pastor Sidney Costa, pastor Carlos McCarthy, já pregava desde 2012, ele adaptou a sua visão. Não precisa destruir para fazer nada, coloca tudo dentro da sua visão e Deus há de te abençoar em nome de Jesus. Encerro dizendo para o William, o que está no livro meu, Treinador de Comportamento. Pastor Adonias esteve nos Estados Unidos, no maior congresso de líderes do mundo. Na mesma hora ele colocou no zap, liderança confiável. É uma liderança que tenha transparência, empatia e que tenha consistência. Transparência vem da honestidade, vem da justiça. Empatia é a base da comunicação. Para o grande psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, empatia é a maior qualidade de um líder. E a consistência para o engajamento. E você é jovem, está bem engajado no Instagram, que eu já vi. Siga o Will lá no Instagram, PR Will Teologia, porque a consistência é que vai levar ao engajamento da igreja. Eu encerro dizendo para meu sobrinho, porque você tinha 6 anos de idade, quando eu entrei na sua família com a sua tia. Meu sobrinho, porque a primeira igreja que você pregou foi na primeira igreja batista em Farol de São Tomé. E sempre aconselhou conosco. Seja transparente, empático, com esse sorrisão que você tem, e seja consistente. Eu quero dizer para você, faça um grande ministério em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória do Senhor. Faça um grande ministério. Louvado seja Deus, irmãos. Que mente brilhante. Antes de me dirigir diretamente para a igreja,